lá vem ele de novo, me prometendo uma vida plena no ano novo. E veja lá quem já vem, me prometendo felicidades pro ano que vem. E lá vem ele de novo, me prometendo uma vida plena no ano novo. E veja lá quem já vem, me prometendo felicidades pro ano que vem. Eu tinha tanta pressa, amor, colher de cada flor o cheiro que o vento traz, promessas nunca mais. Você me disse que parou o tempo ao meu favor, que eu esperasse um pouco mais por outros carnavais, carnavais que eu guardei no meu armário teu calendário pra eu saber que dia é feriado pra você. O som do Brasil. Ficamos assim, mais um desengano, nem um desespero, que é bom e é ruim. Ficamos assim, pela madrugada na triste calçada que zombou de mim. Ficamos assim, mais uma desventura, só uma aventura, que é bom e é ruim. Ficamos assim, um simples encontro, um breve atropelo passando por mim. Ou ficamos assim, ou ficamos então só um desencontro, nenhuma amargura que anda no chão. Espero a chuva correr e quando o dia passar, seremos eu e você, nós dois na beira do mar. Espero a chuva correr e quando o dia passar, seremos eu e você, nós dois na beira do mar. Ficamos assim, um breve descanso, um leve desprezo, que é bom e é ruim. Ficamos assim, pela madrugada na triste calçada que zombou de mim. Ficamos assim, mais uma desventura, só uma aventura, que é bom e é ruim. Ficamos assim, um simples encontro, um breve atropelo passando por mim. Ou ficamos assim, ou ficamos então só um desencontro, nenhuma amargura que anda no chão. Espero a chuva correr e quando o dia passar, seremos eu e você, nós dois na beira do mar. Espero a chuva correr e quando o dia passar, seremos eu e você, nós dois na beira do mar.
som do Brasil. 11 horas. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Os sucessos do forró, shot e baião você acompanha aqui na 99.9. Especial de São João. Da meia-noite do sábado às 5 da manhã da terça-feira. Universitária FM em 2019. 40 anos. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM, Paulo Freire 820 AM, são 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar, sou do Centro das Mulheres do Cabo, estarei com vocês até ao meio-dia de hoje. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM, também na Paulo Freire AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Olha, você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e também pelo facebook.com/Universitária 99.9. Você também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, @Programa Fora da Curva, e no Twitter, @Prog Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. A Copa do Mundo de Futebol Feminino começou no último dia 7 de junho na França. Essa é a 8ª edição do torneio, que teve sua primeira edição em 1991, mais de 60 anos após a primeira Copa masculina ser realizada. De lá para cá, os jogos da nossa seleção nunca tiveram muito destaque na mídia. As jogadoras brasileiras enfrentaram muito preconceito e descrença. E embora não tenhamos conquistado nenhum título até então, a trajetória das mulheres que jogaram e jogam representando o Brasil no futebol é de muita luta, superação e sucesso. Por isso, o programa Fora da Curva de hoje quer saber: gol contra o machismo. Por que o futebol feminino é mais importante? Para responder essa e outras questões, nosso programa conta com a participação da jornalista e professora do Departamento de Comunicação da UFPE, Cecília Almeida. Seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada, bom dia, Manina. Bom dia, ouvintes. Contribui também com o nosso debate a publicitária e professora do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da UFPE e do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Soraya Barreto. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes e às ouvintes também. Bom, 40 anos atrás, o futebol feminino era proibido no Brasil. O Decreto-Lei 3.199, de abril de 1941, imposto pelo presidente Getúlio Vargas, determinava que às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Foi somente perto do fim da ditadura militar, em 1979, que essa legislação foi revogada. E a gente pergunta, por que a trajetória das mulheres no esporte é marcada por tanto preconceito? Soraya. Olha, isso é uma ótica biologizante que foi marcada durante toda a história das mulheres, não só nos esportes, mas como, de forma geral, na sociedade. Então, essa coisa da condição da natureza feminina
como se fosse prejudicar, por exemplo, especialmente nesse caso, se levava em consideração a procriação. Então, as mulheres elas podiam ser prejudicadas, né, para a procriação, que obviamente é um discurso falacioso, né, que foi... se a gente pensar, né, na ótica da história, não aconteceu só no Brasil, essa proibição aconteceu também em outros países, né, mas aqui tem esse período que concerne com o período da ditadura também. E se a gente for pensar, foi em meados, na verdade, da década de 80, né, no início dos anos 80, é que realmente as mulheres puderam praticar. Isso foi revogado em 79, mas realmente em 80 é que as mulheres puderam começar a praticar, ou seja, menos de 40 anos. Se a gente for pensar lá atrás, o Brasil já era tricampeão mundial, né, nesse mesmo momento. Então, ia nessa ótica biologizante, em que a mulher estaria incompatível por conta da natureza frágil, né? A história do sexo frágil, que nasce todo de uma ótica, de um discurso biologizante e da medicina. Cecília? Compartilhando aí do que Soraya já colocou, Sim. né? Contribuindo com essa ideia de que, por muito tempo na história, as mulheres ficaram interditadas ou explicitamente proibidas a praticar esportes que fossem, abre aspas, masculinizantes, né? Que pudesse, de algum modo, comprometer a capacidade de reprodução delas, embora isso não seja uma verdade, né? Mas é algo que ficou muito marcado culturalmente, não só nas leis, mas isso vai entrar no nosso discurso cultural, né? Quando a gente vai ter as meninas sendo colocadas no balé e os meninos sendo colocados no futebol desde muito cedo, né? Essa divisão vai acontecer. Né? Então, é um incentivo a práticas distintas, marcadas aí por uma perspectiva de gênero, que ainda estão relacionadas com essa noção de que a mulher deve se dedicar aos esportes que seriam mais delicados, por ela ser mais frágil ou por ser mais bonito, enfim. E os homens terem essa liberdade maior para praticar os esportes de contato e os esportes que vão ter aí algum tipo de risco físico, né? Também não que mostra mais a sua balé, virilidade. Não é como se o balé não tivesse um esforço físico tremendo para ser praticado, mas que está associado a essa ideia de ser belo, né? A ideia essa da noção leveza, estética. né, da graça. E é importante também pontuar, né, a questão da interseccionalidade que isso tem. As mulheres também foram afastadas não só da prática, como também da participação em campo, na arquibancada, Sim. enquanto adeptas, torcedoras, porque quando se começa o esporte, o futebol ele começa a ser praticado por uma elite, né? Depois que ele é adentrado, por exemplo, por pessoas de outras raças e também por pessoas de outras classes econômicas, as mulheres de, entre aspas, boa família, elas foram afastadas, né, do campo. Que, inclusive, a gente dialoga sobre isso no Obmídia, né? De como a mulher, ela, na verdade, ela é protagonista do nome brasileiro para torcedor ou torcedora, né? Por conta de torcer os lenços no campo na hora que viam algum lance emocionante, mas depois elas são invisibilizadas e são afastadas por conta dessa questão interseccional, ou seja, quando começam outras classes ou outras raças a participarem do mundo do futebol. Olha só que interessante, eu não sabia desse detalhe, não é? Quanta coisa importante a gente deixa de saber quando a gente não tem acesso à informação, né? Isso, exatamente. Bom, a legislação que impedia as brasileiras de realizarem práticas esportivas incompatíveis só foi revogada no final da década de 70, mas a oficialização do futebol feminino só aconteceu em março de 1983, foi o que a Soraya acabou também de colocar aqui. E com diversas restrições, entre elas a realização de jogos de apenas 70 minutos, a impossibilidade de cobrança de ingressos e a proibição machista das jogadoras trocarem suas camisas após o término das partidas. Por que tanto obstáculo para as mulheres jogarem futebol? Soraya. Olha, na verdade, o obstáculo começa nessa própria naturalização do esporte enquanto masculino. Ele é naturalizado, né, como um esporte masculino. E, inclusive, tem uma pesquisa de uma pesquisadora do Museu do Futebol, foi do Museu do Futebol durante muito tempo, a Aira Bonfim, que ela descobre, historicamente, que o futebol feminino ele nasce no circo. Né? Ou seja, fazendo caricaturas, né? É uma forma caricata de demonstrar um esporte que, teoricamente, era praticado pelo masculino. Mas vem dessa lógica que a gente já colocou aqui, biologizante, né? Então, começa desde aí. Então, se as mulheres são afastadas e são ditas, olha, isso é um universo masculino, vocês não podem praticar,
elas são ridicularizadas, inferiorizadas, né? Tipo, eu digo por experiência própria. Se eu na escola que queria jogar futebol, como aconteceu, os meninos não deixavam. Basicamente, a gente tinha que brigar. E quando conseguia-se isso, basicamente a maioria das meninas, que eram pouca em quantidade, mas que tentavam fazer isso, apanhavam muito para justamente desistir. Para dizer assim, olha, esse lugar não te pertence, sai daqui. Então, assim, é toda uma história de construção social associada aos ideais de uma masculinidade tóxica, né? De ideia de força, de virilidade, quando, na verdade, é um jogo como outro qualquer, né? Que pode ser praticado por pessoas de forma geral. Se a gente for olhar, por exemplo, na história de outros esportes, como é o caso do vôlei, né? A gente vê, por exemplo, que o Brasil, tanto no masculino como no feminino, é muito bem sucedido. Sim. Tem praticamente a mesma quantidade de títulos. Mas, por exemplo, na última Olimpíada que aconteceu aqui no Rio, os ingressos do masculino eram 40% mais caro que o feminino. Sim. Então, a gente vê toda uma ótica, né, de valorização que vai desde a prática até a mercantilização do esporte, de um histórico de preconceito, né? E o vôlei também é um esporte que estava negado e que depois foi liberado para as mulheres, mas que, na verdade, a gente tem uma conquistas e um histórico de vencedoras, né, muito, muito forte no Brasil. Mas, mesmo assim, ele ainda é considerado inferior ao masculino. E, assim, essa questão do futebol, principalmente no campo masculino, ser uma identidade até do povo brasileiro, e eu digo homens brasileiros, e ter, né, essa disputa em campo de que a mulher também pode praticar, também contribui para essa disparidade da participação das mulheres no futebol, Cecília? Creio que sim. O futebol, como você acaba de dizer, né, é uma paixão nacional, é um símbolo da identidade brasileira, é muito forte. E aí, tanto para homens como para mulheres, Sim. né? Como Soraya colocou, até tem realizado as pesquisas dela em relação às torcidas, né? As mulheres torcedoras também são uma parcela muito, muito expressiva do público torcedor de futebol, que consome futebol. Mas essa associação que já se naturalizou, né, do futebol como sendo um ambiente masculino, o estádio como sendo um ambiente masculino, que a mulher não deve caber, que a mulher não pode estar no campo nem na arquibancada, né, que a mulher não entende de futebol, não sabe o que é lei, quais são as regras, o que é impedimento, aí é o teste, né? A escalação, o teste né? clássico para quando a mulher diz que gosta de futebol numa rodinha masculina, diz aí então o que é impedimento, qual é o time que você escalaria. Então existe essa naturalização de que os homens é que detêm o saber e a prática, né, sobre o campo e também no consumo do futebol. Então, é dessa naturalização que a gente agora está correndo atrás desse prejuízo, né? Sim. Desse atraso. E a gente tem agora no Mundial da França uma perspectiva diferente, que a gente enxerga aí uma possibilidade de mudança, essa discussão se abrindo mais, né, em programas como este. E na própria grande mídia, a gente está vendo esse assunto ser mais debatido, com mais transparência e mais clareza. Vamos ver se depois que acaba a Copa do Mundo também, Isso permanece. se isso vai permanecer. E é importante dizer, né, que isso não vem do nada. É todo um processo do que de muitas feministas e teóricas têm chamado de nova primavera feminista, ou até a própria nova quarta onda, né, que a Marlise Mato coloca, porque isso começa na mídia aparecer, na publicidade, no jornalismo, toda essa questão do empoderamento feminino, que já foi muito cooptado pelo mercado, mas que é um processo importante e é aquilo que a gente estava conversando anteriormente. As meninas agora veem que podem fazer. Porque até então era negado. Tipo, eu e minha irmã, por exemplo, jogamos futebol na escola, mas teve que ser uma grande briga para poder isso acontecer. Porque na época não era natural, né? Não se podia. Hoje as meninas têm o exemplo de Marta, de Formiga, de Andressinha, de Tamires. Então a gente tem toda uma nova geração, né, que está vendo uma nova construção. E o futebol, assim como a mídia, como outras instâncias sociais, são pedagógicos. Então, se eu vejo que eu posso fazer, né, que outras mulheres estão fazendo, eu também posso ir lá e fazer. Então, a gente está assistindo a construção de uma nova cultura, né, tardia, mas que ainda bem que está acontecendo. Perfeito. Olha, a primeira Copa do Mundo de futebol aconteceu em 19 de novembro de 1991, na China. Mas durante os primeiros anos do torneio, as jogadoras da nossa seleção precisaram passar por inúmeras dificuldades para poderem participar. Elas não tinham patrocínio, ficavam em alojamentos improvisados e vestiam o uniforme da seleção masculina de futebol. O que a Copa do Mundo de futebol feminino representa politicamente? Cecília.
Acho que representa exatamente esse histórico de luta, né? E de conquistas que foi muito lento e ainda está em processo, né? A gente vê, por exemplo, agora no Mundial da França, um posicionamento como o de Marta ao negar patrocínio, né? Justamente por conta da disparidade que ainda existe entre marcas que vão patrocinar atletas homens e atletas mulheres. E ela nega patrocínios e entra em campo com a chuteira preta com o símbolo, pedindo aí a equidade de gênero também nesse incentivo, né, dos patrocinadores. Então, e como a Soraya colocou também, não é uma luta exclusivamente do futebol feminino, é dos esportes femininos em geral, mas acho que no futebol a gente tem isso de forma mais clara, escancarada, né? E agora com o Mundial posto, né? O Mundial acontecendo e sendo esta a Copa do Mundo que já está fazendo história por todos os números de audiência, estádios lotados lá na França, né? Tudo isso em processo de acontecer, a gente tem isso como um momento muito estratégico para que essa luta apareça, né? De modo mais evidente. A gente vê jogadoras que deixam, inclusive, de participar do torneio em protesto à disparidade que acontece, né? Que é o caso da Ada, que é atualmente, né, a melhor jogadora do mundo, ganhou a bola de ouro. E da seleção norueguesa, que tem muita chance, inclusive, é considerada uma das boas seleções, apesar de não estar no seu melhor momento, né? Mas a Ada Heisenberg, ela se negou desde 2017 a participar da seleção, justamente por conta de não ter igualdade entre futebol masculino e feminino. E a gente está falando de um país que, na verdade, o futebol feminino, que é o soccer, né? Ele é um esporte considerado normal no feminino, diferente aqui do Brasil. Ele já tem um histórico anterior. Então, é importante esses exemplos, como Cecília colocou, o de Marta e o de Ada, né? Que são mulheres que estão realmente se colocando politicamente em relação a essas questões, né, sobre a equidade de gênero. E numa Copa que está sendo vista, de fato, agora acompanhada pelo mundo inteiro, né? Que acho que isso é um fato inédito na história das Copas do Mundo, ao menos aqui no Brasil, as Copas do Mundo femininas, né? Que não iam ter tanta visibilidade assim. E nessa Copa, ela se coloca como um momento estratégico para esse tipo de luta política. Olha, a gente já falou, inclusive, no nome dela, Marta, porque realmente não tem como falar no futebol feminino sem citar o nome da grande Marta, né? E a atacante atualmente joga para o Orlando Pride dos Estados Unidos. Ela coleciona mais de 6 títulos de melhor jogadora do mundo. Tem 2 ouros nos Jogos Pan-Americanos, jogou em mais de 11 clubes, é a maior artilheira da história das Copas do Mundo de futebol feminino, com 15 gols, e em 2018 ela recebeu o título de embaixadora dos direitos das mulheres e meninas no esporte pela ONU Mulheres. Mesmo assim, o salário de Marta é 269 vezes menor que o de Neymar, o principal atacante da seleção masculina. Por que tanta disparidade entre o futebol feminino e o masculino e ela com tantos títulos e tão reconhecida? Por quê? Soraya? Bem, essa diferença ela tem a ver com tudo que a gente já falou aqui. Tem a ver com o aparato político, né, e mercantil do futebol. O futebol masculino ele já é mercantilizado há muito mais tempo, né, como eu coloquei anteriormente. Já éramos tricampeões de futebol masculino quando o futebol feminino começou a existir e em situações precárias. É importante também dizer que, por exemplo, na última Copa do Mundo no Canadá, se jogou em grama sintética. Eu não vejo isso acontecer nem tão cedo no futebol masculino, porque machuca bastante, né? Apesar de ter uma melhoria na tecnologia, mas ainda machuca, queima, por exemplo. Eu duvido que isso acontecesse numa Copa do Mundo masculina. E a gente vê Marta 6 vezes campeã, e é a atleta no Brasil. Ela, inclusive, já tem mais gols marcados do que Pelé, né, com a camisa da seleção brasileira. Em terceiro lugar está Cristiane, não é um homem, né? Tá Cris, que está ainda jogando, né? Então, a gente tem, na verdade, aí grandes goleadoras e grandes jogadoras no ataque no Brasil. Não só no ataque, né? Formiga, com 7 Copas aí também, com 41 anos de idade, a jogadora mais velha da Copa, e com uma excelente explosão ainda. Mas a gente vê o quanto, na verdade, esse caráter político e mercantil, ele ainda é atrasado em relação ao futebol feminino. Talvez, como a Cecília já bem colocou aqui, né, esse momento estratégico histórico comece a abrir novas portas, né, novas possibilidades. Mas ainda é, ao meu ver, infelizmente, um histórico longo
a gente conquistar a tão almejada equidade, já que a gente vê, inclusive, em países como a Suécia, Noruega, Estados Unidos, inclusive, a própria seleção americana feminina, que é a que ganhou mais títulos, né, tricampeã, e tem grandes chances de levar o tetra, ainda tem também que está brigando por salários iguais, quando a seleção masculina, por exemplo, não tem nada de grandes conquistas, né? Nos Estados Unidos, o futebol é muito mais... O soccer é muito mais praticado por mulheres do que por homens. O futebol americano é que é o esporte masculino, né? Lá nos Estados Unidos. Exatamente. Então, a gente vê que, na verdade, não é uma questão de homem, de mulher, de gênero. É uma questão de construção cultural e social. Mas isso, para passar para o período mercantil, né? Tipo, se a gente for pensar que a própria Guarana Antártica, ela patrocina a seleção feminina há 18 anos e pela primeira vez ela fez uma propaganda, a gente entende o quanto, na verdade, isso é invisibilizado. Como é que você está patrocinando algo para ter visibilidade e você mesmo não faz ativação de marca, como a gente chama, por exemplo, no marketing esportivo, né? E, por exemplo, no vôlei, a gente observa muito isso, né? Tá lá o Banco do Brasil nas camisetas das meninas e dos meninos, né? Apoiando e... contraditoriamente, no futebol, isso é escondido ou é negado? Cecília? Existe uma crença, um achismo de que o futebol feminino não tem público em relação ao masculino. E isso vai influenciar toda a indústria de circulação de entretenimento, né? Tanto a mídia vai ser influenciada por essa impressão, como também o mercado. Né? Agora, se a gente for tentar procurar por que é que o futebol feminino não tem público, a gente vai entrar numa discussão de um ciclo que se retroalimenta, né? E que em algum ponto esse ciclo precisa ser interrompido. Então, não tem público também por não ter visibilidade. Né? Quando tem visibilidade, o jogo, de repente, pode não ter uma qualidade tão notável, mas também porque não vai existir um investimento lá na base, não vai existir um investimento no clube, para fortalecer, para qualificar e profissionalizar esse futebol. Então, enquanto ele foi enxergado ainda como uma modalidade quase que amadora aqui no Brasil, né, ele também não vai ser enxergado como um espaço estratégico para marcas, né, para se colocarem como espaços de visibilidade em que eles queiram ser vistos. E aí, acho que esse ano é um ano que realmente divide águas. Eu estou bastante otimista, talvez demais, mas estou com uma expectativa de que daqui para frente esse cenário mude, porque a cobrança do público é maior também, né? E é importante também citar que estão sendo implementadas políticas públicas dentro do âmbito do futebol, né, como a Conmebol, que obriga os times a terem para participar de suas competições, e o próprio Campeonato Brasileiro agora, que coloca também a obrigatoriedade, porque a gente não tem futebol de base, é isso que você está colocando. O futebol feminino, inclusive, é considerado amador no Brasil, né? Então, a gente não tem formação de futebol de base para ter, inclusive, um campeonato brasileiro, por exemplo, com times participando de forma decente, com estrutura e tudo mais. E se a gente for olhar, por exemplo, um grande time, como quem acompanhou a Champions feminina, né, viu a Espanha crescer muito, viu a Alemanha crescer muito. E, por exemplo, a Espanha, um dos maiores times espanhóis que tem ganho bastante visibilidade é o Barcelona, que é também muito famoso no masculino. Mas, por exemplo, as meninas, elas não jogam no Camp Nou. Elas jogam em outro estádio, para não estragar o gramado do Camp Nou. Então, assim, é incompreensível. E, ao mesmo tempo, que vai dizer, o futebol feminino ele é mais lento, ou ele é chato, como eu já ouvi gente falando, vai dizer, desculpa, futebol pernambucano é igual ao futebol europeu, que é igual ao futebol na Ásia, ou o que seja. Não vai ser o mesmo futebol, claro que não vai ser. São praticados de formas diferentes. É o mesmo jogo, com as mesmas regras, mas que é diferente. E a gente tem que entender que diferença não é hierarquia, é simplesmente diferença. Exato. E a diferença também é a forma como você investe para que aquelas pessoas possam, tecnicamente e fisicamente, estar realmente dando o seu melhor, quando a gente sabe que isso é bastante complicado, né? Olha, como a gente já comentou aqui, faz um bom tempo que a Copa do Mundo de Futebol Feminino existe, mas durante muitos anos, as principais redes de televisão do país ignoraram a transmissão do evento. Foi somente em 2015 que a TV Brasil transmitiu os jogos pela TV aberta. Esse ano, pela primeira vez, como já foi colocado aqui também por vocês aqui na mesa, a Rede Globo decidiu transmitir o torneio. Contudo, somente os jogos da seleção brasileira que estão sendo exibidos
exibidos. Diferentemente do que é comum a Copa do Mundo masculina, com a exibição das principais partidas. Por que a mídia se preocupa tão pouco com a transmissão dos jogos da Copa do Mundo das mulheres? Cecília. Acho que, de certa forma, a gente já estava circulando um pouco esse assunto, né? Essa ideia falsa de que não há interesse do público em consumir o futebol feminino, que vem dessa desqualificação da própria modalidade aqui no Brasil, né? Então, se há uma modalidade que entra com atraso, 40 anos aí de interdição, se é uma modalidade que não vai ter um investimento, uma estrutura para render, assim, jogos, espetáculo, como a gente vai ter no masculino, né? Por uma desqualificação da própria modalidade, por a gente ter uma categoria quase que amadora, na verdade, na prática, aqui no Brasil. Embora a gente tenha atletas de nome, né, como Marta, Cris, Formiga, que são excelentes e, assim, são monstros, mas... Reconhecidas mundialmente, Isso. né? Dentro das suas posições. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem jogadoras que começaram a jogar adultas, que estão tendo a primeira oportunidade agora na seleção e já começaram a jogar sem ter tido um treinamento na base. Então, ainda vai ter uma fragilidade aí na finalização. E, enfim, toda essa conjuntura acaba contribuindo para uma ideia de que, se tiver sendo exibido, as pessoas não vão assistir. O que a gente está vendo agora é que não é bem verdade. A Rede Globo está tendo uma audiência nos Jogos da Copa do Mundo melhor do que o da quarta-feira à noite, quando ela exibe o futebol do brasileiro, né? Então, bateu aí 35 pontos de audiência a partida de Brasil e Jamaica. E aí eu espero, mais uma vez otimista, que essas marcas mostrem, né, que esse é um processo que deve continuar, que está só começando agora. Demorou para começar, mas ainda bem que começou. E que isso é só o início. Soraya, a gente está falando aqui também na programação e está botando um mote em relação à questão do machismo. Como é que você vê também as transmissões de futebol, os narradores, comentaristas, terem que realmente baixar as suas guardas ou terem que narrar partidas de futebol de mulheres, particularmente da seleção brasileira? Isso tem sido um tema, na verdade, bastante recorrente, porque a gente ainda tem pouca visibilidade de mulheres comentaristas, né? E a gente tem, inclusive, um grande número de ex-jogadoras da seleção, por exemplo, né? A gente tem pessoas que estão no âmbito do futebol feminino, como o Lu Castro, que é um grande nome, né, técnica, e que tem aí levado um monte de meninas para jogar fora do país ou aqui também, que poderiam estar comentando, por exemplo, sobre futebol, assim como jornalistas esportivos, né, que trabalharam muito tempo e que, na verdade, não tem visibilidade. A gente falou, inclusive, sobre a Fox, que fez uma transmissão da Fox 2, né? Tem algumas comentaristas, mas a Globo, por exemplo, apostou basicamente apenas em uma comentarista, deixou uma outra que era, né, muito esperada de lado para um outro tipo de mercado, para entretenimento. E se você for olhar para a narração, por exemplo, do primeiro jogo com o Galvão Bueno, ele foi super mega criticado, justamente por estar o tempo todo apenas comparando as mulheres com os homens. Isso é bem típico, isso apareceu na pesquisa do AB Media da última Copa do Mundo do Canadá, quando a gente fez uma relação, inclusive, entre a Copa do Mundo masculina do Rio e a Copa do Mundo... a última Copa do Mundo masculina e a feminina, né? Que a gente vê que, basicamente, há sempre essa lógica de comparação. Quando a gente poderia, na verdade, estar comparando mulheres com mulheres. A gente tem grandes jogadoras, Alex Morgan, a gente tem a Ada, a gente tem milhões de possibilidades aí de estar falando de outros futebols de mulheres, e a gente continua sempre comparando homens e mulheres, né? E temos aí ainda uma invisibilidade da mulher narradora. Por exemplo, a gente tem a Vivi Falcone, que foi a primeira mulher, inclusive, a narrar uma Champions, né, um jogo da Champions, e praticamente ninguém conhece essa mulher aqui no Brasil, e ela é uma narradora fantástica. Inclusive, eu já tive a oportunidade de escutar vários jogos com ela, eu assisti, e é emocionante assistir, escutá-la, né? Uma mulher que entende muito, dentre várias outras opções que a gente poderia colocar aqui. Mas a invisibilidade ainda para outras esferas, como a gente está colocando, do feminino para o futebol, ainda é muito problemático. A gente vê poucas mulheres fotógrafas. A gente tem Bela Azobel aqui em Pernambuco, né, do Amor à Camisa, que fotografa em campo. Mas são poucas mulheres ainda que estão participando, apesar de existir um movimento, né, de resistência e de ocupação desses espaços. Por isso que a gente tem esse olhar, talvez,
mais otimista é porque a gente vê esse movimento por trás das câmeras, por trás da bola, por trás da pequena área, né? Também de mulheres se mobilizando para estudar, para apitar futebol, né? Então, a gente tem aí vários outros casos também. E imagino que o cenário vá melhorando, mas infelizmente ainda há um problema muito, muito sério em relação ao machismo. A gente vê o caso da Fernanda Colombo, quando veio fazer aqui o doutorado na UFPE, que ficou no trio de arbitragem, né? No time de arbitragem pernambucano. Como ela foi chamada por ser musa, por ser linda, por ser bela, e não pelas qualidades de árbitra que ela exatamente. tinha. E ainda por ser o tempo todo criticada por um erro que ela cometeu no jogo, onde o Muricy, inclusive, era técnico, e que ele, inclusive, né, teve a fala polêmica de dizer que ela deveria estar na Playboy e não apitando o jogo, como se realmente nenhum juiz masculino errasse, né, em campo um impedimento, por exemplo. Então, a gente tem ainda um longo percurso a ser percorrido, mas a gente vê muitas mulheres aí resistindo e ocupando esses espaços, o que pra gente é otimista, né, para um futuro de mover essas estruturas, de romper com esses paradigmas. Agora, já que você... essa perspectiva da mulher como lugar de beleza no campo ainda está refletido nas narrações atuais, né? Exatamente. E em todas as modalidades. Os comentários, assim, por mais que seja um deslize ou outro, que não é... Que não são, né? Que não é, né? Mas mesmo que seja assim, sempre escapa um comentário, tipo, falando do sorriso, do cabelo e até chegar mais longe, né? Bonita e tal. Exatamente. Que se você for comparar com uma narração no masculino, isso jamais apareceria, né? Esse tipo de comentário realmente só entra quando são mulheres em campo. E aí é que a gente deve começar a se questionar, né? Por que a gente vai ter uma ênfase na estética e às vezes não tanto na técnica. Agora a gente está vendo os aspectos técnicos aparecendo, ainda com uma comparação muito forte ao masculino, mas essa discussão começa a aparecer, né? A habilidade delas como jogadoras, mas ainda entram, toda a narração aparece um comentáriozinho ou outro que a gente se pergunta por que é que está ali, né? Por que é que aquilo foi dito. Olha, meninas, vocês falaram tanto em futuro e eu estava até comentando com vocês aqui antes de a gente entrar no ar, que eu vindo para cá, né, tem uma menina que está assistindo às partidas de futebol, ela se chama Clarice Maria, ela tem 11 anos, é filha do José Alessandro e que chegou, né, em casa meio machucada, com o braço, a perna e ele perguntou, o que aconteceu, filha? Eu estava jogando futebol, eu quero fazer parte de uma escolinha. Então, como é importante a mídia, né, na vida de Clarice, né, de 11 anos, que está tendo uma nova perspectiva de que ela também, brincando com os meninos, com a gurizada lá, ela pode também querer ser uma jogadora de futebol. Para isso também a mídia tem a sua importância de estar revelando essas possibilidades. Bom, essas discussões você acompanha aqui na Universitária FM, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Atenção! Em 2 quilômetros, acesse a via local. Até chegar lá, salve a 99.9 no seu rádio. É mais cultura, informação e boa música. Universitária FM, a nossa rádio pública. Você chegou ao seu destino. O Brasil é o 5º país do mundo com maior número de acidentes. Somente em 2016 foram registradas mais de 37 mil mortes no trânsito. Mais da metade dos acidentes são causados pela negligência ou imprudência dos motoristas. No trânsito, o sentido é a vida. Uma parceria Rádio Senado. Aqui na Universitária FM, sua viagem musical pelos anos 80 tem dia e hora marcada. Hello! Toda sexta, às 8 da noite, 80 por hora. Com Cássio Shoa e Natália Demerri. Aqui na Universitária FM. Os sucessos do Forró Shot Baião você acompanha aqui na 99.9. Especial de São João.
Da meia-noite do sábado às 5 da manhã da terça-feira. Universitária FM em 2019. 40 anos. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Muito bem, nós estamos de volta. Você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM 99.9, pela Rádio Paulo Freire 820 AM, como também pela internet. É só acessar facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook Universitária 99.9. Participe e divulgue o nosso programa. O Fora da Curva será retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 9 horas da noite. Caravana Reside Pernambuco, oficina, marco regulatório das organizações da sociedade civil. O que muda? A Rede de Educação Cidadã Reside, em parceria com o Centro das Mulheres do Cabo, Fórum SUAP e MST, realizará nos dias 19 e 20 de junho oficina sobre o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. A atividade se destina a organizações da sociedade civil e tem por objetivo refletir sobre o novo marco regulatório a fim de oferecer estratégias de aperfeiçoamento às organizações, também para que se adequem às novas regras legais e às novas diretrizes da gestão pública em sua relação com as organizações da sociedade civil. Bom, a oficina acontecerá no Armazém do Campo, que fica na Rua do Imperador Pedro II, 387, Santo Antônio, Recife, e as vagas são limitadas. Interessados e interessadas pelo e-mail forumsuap@gmail.com, repetindo, forumsuap@gmail.com. E aí, aconteceu também no dia 10 de junho, o lançamento do livro Elas e o Futebol. E felizmente, nós estamos aqui com duas das idealizadoras, das coordenadoras desse livro. Eu gostaria que vocês falassem, meninas, como é que surgiu essa ideia de Elas e o Futebol? Cecília? O Elas e o Futebol é um e-book que está sendo distribuído gratuitamente e é uma coletânea de artigos, são 11 artigos que discutem a presença das mulheres no futebol, né? Especialmente no futebol feminino, no futebol de mulheres, mas também existiu a abertura da mulher enquanto torcedora do masculino. Acho que tem 2 artigos sobre isso. E aí, no ano passado, essa ideia surgiu em conversas com Soraya e com a outra organizadora do livro, que é a Larissa Breiner, que é jornalista e coordenadora de comunicação da ONG Love Football. E aí, juntas, a gente sabia que a Copa do Mundo estava vindo, era um interesse nosso, né? Sempre foi a área de pesquisa de Soraya, de gêneros e esportes, e sempre foi um interesse meu enveredar também por essa área, mais por uma questão de paixão ou de ativismo mesmo, né? De abrir essa discussão na academia e de abrir os espaços midiáticos para a gente ter mais oportunidades de conversar sobre isso. E aí a gente abriu a chamada de trabalhos no ano passado, recebemos uma quantidade muito legal de artigos de mulheres, coincidentemente todas as mulheres. São 17 autoras, contando com as organizadoras de todo o Brasil. Então, gente de Minas Gerais, daqui de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, contribuíram para a gente chegar nesse material que tem tantos artigos científicos, como também relatos de experiência. Ou seja, mulheres que de algum modo trabalham ou atuam no incentivo ao futebol de mulheres, também contribuíram com relatos mais pessoais sobre as suas experiências. Soraya? A Cecília já simplificou tudo. A gente também tem uma parte também que tem entrevista, né, com a Silvana Gellner, que é uma das grandes referências na área de estudos de gênero e futebol. Ela vem da educação física, mas tem uma visão sociológica, antropológica muito forte. É professora da Universidade Federal no Rio Grande do Sul, né? E Silvana, inclusive, digamos assim, é uma das pioneiras nesse trabalho, inclusive de historicizar. Nesse momento, inclusive, eu queria convidar as pessoas que forem para São Paulo, né? O Museu do Futebol está com uma exposição aberta, da qual Silvana é uma das curadoras, a Aira também, que é uma das autoras,
que está no livro, né, participou dessa montagem, dessa exposição, que está no Museu do Futebol até outubro. Inclusive, o Elas e o Futebol, junto com outro livro que eu publiquei, que é o Mulheres em Campo, o Ethos da Torcedora Pernambucana. A gente vai participar de um debate junto com a Silvana Gellner, a Lu Castro e a Emily, que foi técnica da Seleção Brasileira, lá em São Paulo, no dia 6 de julho, que também vai ser aberto ao público. Então, quem estiver... Soraya, muito e aqui no Recife? Muito fina, lá junto com a Emily. Maravilha. E aqui em Pernambuco, como é que tá? Tem alguma atividade? E como é que a gente pode adquirir? O livro, ele é gratuito, ele está disponível, né? Ele foi, inclusive, uma parceria que nós agradecemos imensamente à editora Xeroca, porque foi uma parceria, assim, de almas, literalmente. Elas encabeçaram, porque também são mulheres, né? A Janaína Ares encabeçou conosco esse projeto e tem por finalidade não ter fins lucrativos. Então, a ideia é a pesquisa sair do âmbito da universidade. Todo mundo pode baixar o livro, basta procurar Elas e o Futebol, vai encontrar o PDF, né, da editora Xerocas, e pode baixar gratuitamente a qualquer momento, né? O livro está lá disponível. Hoje, inclusive, depois daqui, estaremos às 3 horas da tarde no Porto Digital, né? Vai ter a transmissão do jogo a partir das 4 horas, mas às 3 horas, um pouquinho antes, vai ter um debate sobre o livro, comigo e com Cecília, representando Larissa em espírito aqui pelas camisas, né? Que é a outra organizadora. E as 17 autoras, né? Também as outras 14 autoras também representadas lá por nós. Exatamente. Vamos estar lá no Porto Digital debatendo um pouquinho sobre isso, né? Sobre a seleção brasileira e o livro. Um pouquinho antes, inclusive, chopp e pipoca liberado. Então, quem quiser chegar lá, tá super convidado, convidada. E só para finalizar o serviço, né? O endereço da editora é www.editoraxeroca.com.br. Repete de novo. editoraxeroca.com.br. Então, acessando o site, acho que já é o primeiro post que tem lá, você já encontra o livro rapidinho. Se não, pode procurar por uma de nós também, Cecília Almeida, Soraya Barreto, que a gente dá as diretrizes. Exatamente. Muito bem. Olha, a gente também tem uma opinião da ouvinte, Maria Amália Almeida, que ela faz o seguinte comentário. Eu queria que depois vocês também comentassem o comentário dela. Tenho assistido muitos jogos dessa Copa. Jogam de forma diferente, sim. Eu até falo que as meninas parecem pedir desculpas quando derrubam a outra. Não existe violência, mas tem cada jogadora mara. Vi gols lindos, inclusive de Cris. E aí? Realmente, o gol de Cris foi um golaço, não tem como, né, a gente interpretar de outra forma. Aquele primeiro jogo, o hat-trick da Cris, 3 gols numa estreia de Copa do Mundo, já pode pedir música. Já pode pedir música, é verdade. Né? E mais um gol no jogo seguinte, então assim, né, a grande goleadora da seleção. Mas sim, eu concordo com a Amália, eu acho que há um cuidado maior, porque não há essa questão, porque na própria construção social, né, do ser mulher, a gente não tem essa questão da brutalidade. Sim. Mas existe, obviamente, tanto é que Formiga levou 2 cartões, Formiga tem mais esse corpo a corpo, né, presente, que não é do masculino, nem é do feminino, é do jogo de futebol em si, né, que pede muitas vezes o contato, por isso que é entendido como um esporte de contato. Mas eu concordo que há essa coisa da masculinidade frágil, que a gente tanto dialoga, né, de se mostrar bruto, viril, isso não é tão presente no esporte praticado por mulheres. Então, a gente percebe realmente que há um respeito maior de uma jogadora para outra. Olha, por falar em respeito, a Maria Amália também tece um outro comentário para vocês. Parabéns, Cecília e Soraya, por estarem contribuindo para dar mais visibilidade às mulheres e ao seu futebol. Valeu! A gente quer agradecer a oportunidade também. E como isso tem sido uma construção coletiva, né? Uma construção que conta com muita gente encabeçando essa discussão. E para a gente chegar no estágio que a gente está hoje, pode ter certeza, como o Soraya já comentou antes, que precisou de muita cobrança social para a gente ter uma Copa do Mundo tão diferenciada como a gente está tendo agora. Né? E ainda bem que chegou esse momento. Gente, o futebol é algo importantíssimo no nosso país, uma paixão nacional que a gente já repetiu algumas vezes aqui na nossa programação também. Aprendemos a jogar desde a escola. Os nossos familiares nos incentivam a torcer para a Copa do Mundo, para o país, um dia de jogo da seleção masculina ser o campeão, né? Ser
o maior do mundo. Mas com a seleção feminina não acontece isso. As mulheres são sempre desencorajadas a jogar. Dizem que é coisa de menino. A gente tem falado, e a própria Amália colocou, como vocês também estão tendo um papel importante, né, de estar instigando, de estar visibilizando no comentário, assim, fora da programação, a gente também colocou os times femininos aqui, né? Como é que vocês visualizam essa perspectiva dessa menina que tem interesse em jogar, exemplo da Clarice, e outras tantas meninas? Como é que vocês veem isso, esse futuro? Isso justamente é uma nova construção, né, de perspectiva, porque as meninas eram negadas esse direito, esse lugar, né, de ocupar esse lugar. Eu digo isso até como prática própria. Eu tive que ter intervenção dos pais na escola para que eu e minha irmã pudéssemos jogar futebol na escola. Hoje a gente vê que as meninas já têm uma outra perspectiva. A gente vê, por exemplo, a Juju Gol, né, que é um grande exemplo, é uma menininha do Rio de Janeiro, tem 9 anos e é um fenômeno. Né? Pode-se dizer aí que é uma próxima Marta Cris, ou por aí vai, porque realmente a menina é um fenômeno. Inclusive, ela está contemplada na exposição do Museu do Futebol, justamente por isso, porque é o futuro que a gente enxerga, né, na seleção. Então, a grande questão é essa, que a gente agora tem novas políticas e novas possibilidades de pertencer e de participar de espaços antes negados. Sim. E isso, obviamente, é importante também dizer que nessa história toda tem a participação de mulheres como a própria Silvana Gellner, que eu já citei, a Ludmila Mourão, a Emily, a Formiga, a Lu Castro, a Cici, que inclusive não é falada na história do futebol, mas foi uma das grandes jogadoras. Se a gente pudesse comparar ela seria a Marta das primeiras seleções, né? Cici foi uma grande jogadora e muito invisibilizada, inclusive pelas questões da orientação sexual, né? Porque usava o cabelo raspado, tinha essa questão da estética que não estava presente. Sim. E foi muito perseguida por isso, não é? Exatamente. Justamente pela questão, né, dela não pertencer a esses padrões de feminilidade, né, enfatizada e por aí vai. Então, e a Cici foi uma jogadora, né, de muito à frente da sua época, uma jogadora de grande referência para o Brasil. Que inclusive ganhou, né, da última partida da seleção brasileira com a Itália, fez 2 gols, um com o pé direito e outro com o pé esquerdo. Sim. Achei tão bonito. Nos jogos anteriores, sim. Então, gente, eu queria também tratar num outro tema que vocês já colocaram aqui sobre a importância também da FIFA estar dando esse apoio, né? A Federação Internacional de Futebol, FIFA, lançou pela primeira vez em 2018 a cartilha Estratégia Global para o Futebol Feminino. A cartilha de 18 páginas explica como a organização vai trabalhar em conjunto com membros associados, clubes, jogadoras, imprensa e outras partes interessadas para aumentar a participação e elevar o valor comercial e criar uma estrutura mais sólida para a modalidade. A secretária-geral da FIFA, Fátima Samoura, destacou a importância do lançamento da cartilha e afirmou que o mais importante é que isso vai tornar o futebol mais acessível para as meninas e mulheres, além de encorajar o empoderamento feminino, assunto de muita importância agora mais do que nunca. Então, qual a importância dessas iniciativas para o desenvolvimento do futebol feminino? São cruciais, né? São políticas importantes para não só incentivar, porque também devemos dizer aqui, apesar da proibição, existiam muitas mulheres que jogavam, sim, futebol em guetos, escondidas, né? Desde o início. Só que as políticas de visibilidade e de implementação de um futebol, né, visando a mulher e a participação dela, são de extrema importância, assim como a gente, por exemplo, vê na universidade o sistema de cotas. Né? Ela é importante para implementar a construção de uma cultura, para aí sim, quando a gente chegar a uma, pelo menos, mínima equidade, a gente ter, né, práticas e referências igualitárias. Isso, quando a gente tem uma cultura tão cristalizada, né? E com esses locais, esses papéis de gênero tão estabelecidos, enraizados na mentalidade da gente, a gente precisa de um esforço a mais para conseguir romper com esses padrões, né? Então, para a gente conseguir ter um interesse também das meninas em procurar, em achar que o futebol é um espaço em que elas podem se encontrar, em que elas podem se descobrir que ali também é lugar para elas, né? Isso tem que vir desde muito cedo, esse incentivo precisa vir desde muito cedo. E a gente só vai conseguir isso, de fato, rompendo com um padrão que é cultural. Então, essas iniciativas, elas precisam existir na
com esse papel, né? Esse papel de quebrar um ciclo que já está estabelecido e ele precisa ser rompido. O Banco Mundial fez um levantamento para verificar em quais países do mundo homens e mulheres têm os mesmos direitos legais e criou um ranking dentre 24 nações que participam da Copa do Mundo na França. O Brasil ocupa a 15ª posição. Na pesquisa, ela considerou aspectos como, por exemplo, o acesso ao mercado de trabalho e independência financeira. A França e Suécia são os únicos países com seleções na Copa onde homens e mulheres têm os mesmos direitos. O Brasil perdeu pontos porque não há igualdade entre os salários de homens e mulheres que ocupam cargos similares. As trabalhadoras têm mais dificuldade de acessar a aposentadoria, a questão também da licença maternidade é complicada, principalmente na volta do emprego, que muitas vezes, né, são demitidas desse aspecto. O que esse levantamento revela sobre o Brasil? Que caminho é esse que as mulheres que querem praticar esportes, notadamente a questão do futebol, têm a enfrentar? Na verdade, é um raio-x bastante realístico, né? E você vê que aí não aparece, inclusive, tão bem colocado, o que é igualitário, os Estados Unidos, que me chama bastante atenção, porque o soccer, ele é uma modalidade considerada muito mais pelo feminino do que pelo masculino. Só que o ranking, ele considera a sociedade como um todo, né? Exato. Não só o tratamento no futebol. Exatamente. Então, a gente vê que, na verdade, nós estamos, né, bem mal, se posso dizer. Estamos relacionados com 24 seleções, estamos em 15º lugar. A gente está bem mal, né, no que diz respeito à equidade. E isso se coloca justamente no exemplo que Cecília citou de Marta, né, de escolher não ser patrocinada pela Nike, pela Adidas ou por qualquer outra marca esportiva, porque não pagaria o mesmo que para um homem. Ela preferiu perder, e olha que não deve ter sido pouco dinheiro, né? Mas considerando em relação ao Neymar da vida, seria uma diferença, uma disparidade muito grande. Mas, e sim, levar a luta sobre a equidade de gênero para dentro de campo, com a chuteira preta e a marca lá desse questionamento, né? Mas a gente tem um percurso ainda muito longo no Brasil, que a gente vai olhar para a esfera social. Nós temos muitos direitos conquistados. Mas esses direitos, se a gente pode dizer, nesse momento estão, inclusive, em perigo, né? Em xeque, no momento que estamos vivendo, para além de que nós não temos vivência desses direitos. Porque na lei a gente tem igualdade. Mas se você pensar, por exemplo, num exemplo muito simples, se eu estou numa rua que eu considero erma, né, esquisita, estou andando sozinha e olho para trás e vejo que vem alguém e eu vejo uma mulher, eu me sinto segura. Se eu vejo um homem, eu já fico automaticamente com medo, independente de quem ele seja. Eu duvido muito que um homem sinta a mesma coisa, né? Então, assim, a gente, do mais simples relato ao mais complexo, a gente sabe que a questão da igualdade no Brasil, ela ainda é um parâmetro muito distante. E aí, inclusive, a gente tem que ter muito cuidado com esse otimismo, apesar de eu ser uma grande otimista, nesse tema do que se diz de empoderamento, lembrando que empoderamento não é um ato individual. Ele começa no individual, porque ele é um processo. A gente pode auxiliar o empoderamento. Obviamente que essas novas políticas, essas narrativas da mulher poder ocupar outros espaços, auxiliam no processo de autoempoderamento, que vai ajudar no individual e no coletivo. Mas marcas fazendo propaganda sobre empoderamento feminino, elas não vão dar empoderamento a ninguém. Elas vão, obviamente, mostrar outras possibilidades nessas pedagogias que a gente já citou. Né? Cecília. Tem outro aspecto que foi comentado, mas acho que merece um destaque, que além da disparidade salarial, a gente também tem a jornada dupla, tripla de trabalho da mulher. Então, a maternidade, ela ainda é colocada majoritariamente como um encargo feminino, um encargo das mulheres, né? Então, isso, no ponto de vista das atletas também, acaba sendo um motivo para que se deixe o esporte, né? Como se os dois sonhos não pudessem conviver em harmonia. A gente tem o exemplo de Tamires, que é mãe. Que é mãe, que é a única mãe da seleção brasileira, né? A única jogadora que tem filho. E como a gente vai tendo uma realidade, né? Um processo cultural que vai estabelecer que cabe à mulher se responsabilizar por todas as obrigações do lar e dos filhos, né? E isso acaba significando um afastamento de determinados sonhos, o que não necessariamente precisaria ser assim, né? Se a gente tivesse uma divisão de tarefas mais justa, se a gente tivesse, enfim. Então, esse é um processo que não é só na garantia de direitos, mas é também de como a gente experiencia esses papéis
de gênero, esses lugares, né, no nosso cotidiano, nas nossas famílias. Né? Olha, a gente está com 2 minutinhos praticamente, 5 minutinhos para o encerramento do programa, mas é lógico que a gente não poderia finalizar sem dizer que logo mais, né, repetir, 16 horas da tarde, a seleção brasileira feminina está entrando em campo para jogar contra a Itália, está entrando com Bárbara, Letícia Santos, Kathleen, Mônica e Tamires. Thaísa, Andressinha e Marta, Ludmila, Cristiane e Debinha, o técnico Evadão. E aí, meninas, que comentários vocês teceriam a respeito dessa partida? O que significa? Ansiedade define, para ser bem rapidinho, assim, a gente espera que a seleção italiana deva entrar com o time reserva, porque já está classificada, né? Então isso é uma chance para a gente conseguir fazer. Dizer que Formiga não está em campo é uma grande perda, né? Mas não está em campo por conta dos cartões. Porque realmente é quem organiza ali o meio de campo. A gente vê de forma otimista, o Brasil precisa ganhar para não depender de resultado de outras pessoas para se classificar. Vai ser vai ter um sofrimento. Vamos vai ter muita emoção. Acompanhando com muita emoção. Formiga realmente, inclusive, se lesionou na partida passada, acabou saindo no segundo tempo, o que não era esperado, o que acabou, entre outros fatores, possibilitando a virada da Austrália, né? Que, sim, meu Deus, ainda estou sofrendo com aquele jogo. E ela, com certeza, vai ser uma falta muito grande agora, suspensa, né, por conta dos cartões amarelos. Mas esperamos que o esquema tático se reorganize para a gente ter um meio de campo que consiga segurar a Itália aí, que talvez entre sim algumas das principais jogadoras, justamente no intuito de poupá-las, né? Já, sim, que a Itália já está classificada para a próxima fase. Exatamente. E vocês diriam, tipo, de quanto? Palpite? Olha, eu tô otimista num 3-1 pro Brasil. Ui. Aí eu vou com o placar de Soraya, então. Vamos esperar aí. Gols de Marta, um gol de Debinha. Eu queria ver um gol de Debinha. Gosto dela. E mais um de Cris pra gente. E Andressa Alves não fez gol ainda. Então podia ser 4-1, né? Dessa podia ser, né? A gente abre. Todo mundo marcando. Eu queria finalizar com uma pergunta assim, para vocês, né? Quais as perspectivas de vocês em relação à luta pela igualdade de gênero no futebol? Soraya. Olha, a minha perspectiva é animadora. Eu, assim como Cecília, sou positivista e acho que a gente está vivendo um divisor de águas, que na verdade não começa agora. Começa na própria Olimpíada, que foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, quando o futebol masculino ia mal. Infelizmente, foi por conta disso. O masculino ia mal e as pessoas começaram a prestar mais atenção no futebol feminino. Eu acho que aquilo ali é que foi o grande divisor de águas para o que a gente está vivendo agora. Foi o início, né, de um debate mais interessante sobre as mulheres, sobre Marta e por aí vai, a respeito aqui no Brasil, especificamente. Uhum. Mas acho que ainda tem um caminho muitíssimo longo a percorrer. Se a gente for comparar os investimentos, por exemplo, da própria FIFA, se não me engano, é 1% o que ela gasta na Copa masculina, ela está gastando agora para fazer o Mundial feminino. Então vamos ver aí, essa que já é a Copa que faz história, mas ao mesmo tempo já aparece com uma disparidade enorme em relação ao Mundial masculino. Então ainda tem muita água para rolar. Com certeza. Mas vejo que tá só começando, mas agora a gente está em uma condição um pouco melhor de visibilidade, pelo menos, né? Certo. Olha, muitíssimo obrigada a Cecília Almeida e a Soraya Barreto, viu? E o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos a você, amiga e amigo ouvinte, que acompanhou o nosso programa durante essa 1 hora. Lembrando que o nosso programa vai ser reprisado hoje, às 9 da noite, aqui na nossa rádio pública. O Fora da Curva teve a produção de Roberto Peixoto e Larissa Silva. Revisão de Mariana Reis, do Terral Coletivo. E na locução, Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo. Na coordenação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Nos trabalhos técnicos, Chico Rocha. Nas redes sociais, Roberto Peixoto e Larissa Silva. Programa Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. Obrigada pela companhia. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí.
A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.